Estamos de volta com o programa O Mundo da Criança. Hoje nós estamos falando sobre cardiologia infantil. Nós estamos procurando transferir para você, papai, mamãe, alguns conceitos que envolvem o coração do bebê. Eu sei que se falar em coração você assusta, você fica preocupado. Mas é preciso pensar agora, enquanto o filho é bebê já, porque tem até uma diferença de quem amamenta, né, doutor Fábio? Porque com a hipertensão, com os problemas das doenças, das síndromes metabólicas lá no futuro. Então, desde bebê, a gente tem que começar a pensar nisso. Mas nós demos ênfase nesse primeiro bloco, você que chegou agora, está aí sentando agora, nós falamos sobre algumas coisas da importância da vida da criança, da atividade física, da dieta, sobre um aspecto assim importante, que é a hipertensão. Hoje a gente já tem que ficar tirando a pressão das crianças, porque, olha, começou a ficar gordinho, a gente já começa a ficar preocupado que o colesterol está alto, que o triglicérido está alto, e aí começa a ficar preocupado e tem que tirar a pressão da criança. E isso, claro, traz repercussão, como o Dr. Fábio bem explicou, lá na vida adulta. Não é que a pessoa começa a ficar lá, hipertensa lá com 30, 40 anos. Aliás, Fábio, hoje a gente tem problemas assim coronários que não precisa chegar nos 40, 50 anos, né? Nós estamos com um jovem de 20 e poucos anos tendo problemas cardíacos aí, você poderia falar sobre isso? E isso começa na infância, né? É verdade, você vê, quando você tem um colesterol já muito alto, com menos de 18, 19 anos de idade, isso aí já vai depositando nas artérias muito cedo. Então você imagina aí, se com 18, 19 anos de idade, você pega aí um adolescente ainda com o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, já acima de 180, 190, que é um valor muito alto para essa faixa etária, você já desconfia que deve ser algum transtorno genético nessa criança familiar que está deixando esse colesterol muito alto, ou então algum erro do metabolismo bem importante que está favorecendo esse tipo de distúrbio dos lípidos, do colesterol, e muito precocemente, por volta dos 30 anos de idade, se ele for tendência à obesidade, tiver pressão alta, tiver história familiar, já vai ter muito cedo um evento do coração, uma isquemia aguda do coração, que pode dar um infarto e pode muitas vezes ser fatal. Então você vê que hoje em dia, cada vez mais, a gente começa mais cedo, cuidar dessas pessoas, fazer o colesterol mais cedo, dosar então o colesterol, dosar a glicemia, medir a pressão arterial muito mais cedo do que a gente fazia antigamente. Eu me lembro que eu ia no médico quando era criança, quando tinha alguma coisa, né? Raramente a gente procurava um pediatra ou alguém, porque para prevenir doenças assim, como a gente tem visto nos dias de hoje. E tem que prevenir, né, Fábio? Sim, é verdade. Você mencionou uma coisa e eu queria assim chamar a atenção dos pais, porque me parece, Fábio, que essa manifestação precoce de doenças de hipertensão ou mesmo de um infarto em jovens tem uma história familiar, né? Tem uma história familiar. Sim. Portanto, eu queria que o Fábio comentasse que se você tem uma história desse tipo na família, de pessoas jovens, 30 anos ou um pouco mais, um pouco menos, mas que foi surpreendido por um problema desse tipo, tem que olhar para os filhos, né, Fábio? Sim, o grande problema que a gente vê é quando você detecta aí um colesterol muito alto, precocemente, aí 18, 20, 22 anos de idade, um colesterol já alto, e tem uma história familiar, é você conscientizar o indivíduo desse que ele já tem que mudar a alimentação desde essa idade, e muitas vezes se é uma doença familiar, um transtorno genético, ele tem que tomar remédio, e a tendência ele fala assim, eu vou tomar o remédio até meu exame ficar bom, quando o exame ficar bom eu paro, né? E é muito comum, depois de 3, 4 meses, volta no consultório, o exame está normalizado, fala, então agora eu posso parar o remédio? Não, né? Você tem que conscientizar, olha, você vai tomar esse remédio até o seu cabelo ficar igual ao meu, branquinho assim, né? E ninguém gosta quando fala assim que tem que tomar o remédio pro resto da vida. E uma das coisas que eu brinco muito com meus pacientes e deixo eles sentir assim mais à vontade, é que eu falo assim, olha, eu também tomo esse tipo de remédio. Aí ele fica contente, na verdade. Pô, se meu médico toma, deve ser bom, na verdade, é importante. Isso é um fator que convence as pessoas, quando você fala, eu também tenho pressão alta, eu tomo o remédio, eu faço atividade física diária. Isso, então, você tem que dar o exemplo às pessoas para que elas sintam mais incentivadas a fazer essas mudanças na vida delas.
Isso é tão importante, né, Fábio? Porque parece que existe uma recomendação da Sociedade de Cardiologia que se você tiver uma história dessa de jovens com problemas de infarto, hipertensão, etc., com colesterol alto, acima de 2 anos, a gente já deve começar a fazer esse controle de colesterol. Sim, sim. Algumas doenças, como por exemplo o hipotiroidismo, algumas doenças renais que chama síndrome nefrótica, algumas outras doenças do metabolismo que elas cursam com colesterol, com triglicéride muito elevado, muito precocemente. Então, quando você desconfia isso por algum fator familiar ou você em algum exame de rotina, ou a criança vai colher o exame de sangue por alguma outra coisa e já o laboratório percebe lá que o soro está leitoso, o sangue da criança parece já meio amareladinho por colesterol. Então, isso é um fator importante já, você rapidamente instituir um tratamento para tentar normalizar isso aí. E tem uma série de medicamentos que você não pode usar ainda na criança para colesterol, você tem que intervir de outras formas. Aí entra a participação familiar, que é tão importante isso, essa conscientização, né, Fábio, de que, olha, tem que sair, tem que brincar, tem que voltar a gastar um pouquinho de energia com coisas saudáveis, tem que voltar a ter pega-pega, esconde-esconde, jogar bola, né? A natação, etc. E essa atividade física é que realmente a gente tem que estar brigando com as famílias. E você tem que envolver toda a família, não é só a criança, é o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo em casa, entrar naquele esquema de mudar a alimentação, porque não adianta só você tentar enquadrar a criança, né, que não entende nem por que ela tem que comer aquele monte de coisa verde, aquelas coisas, e ela vê os adultos comendo pizza, comendo as coisas, isso não é justo, né? E você tem que convencer toda a família a mudar o seu cardápio, né? Que é uma coisa benigna e boa, que saudável para toda a família. Isso, criança pequena, criança pré-escolar, escolar, esse aspecto da alimentação, eu estou lembrando que você estava falando isso, outro dia eu tive que pedir para o pai modificar um pouco a dieta da criança em função desses problemas, colesterol, criança pequenininha já com colesterol alto, aí eu falei algumas coisas de dieta, tal, são os verdes, tal, aí ele olhou assim para mim e falou, doutor, difícil, hein? Porque eu não como essas coisas. Eu não como essas coisas. Então, como essas coisas têm esse envolvimento familiar, né? Sim, a família toda tem que começar a entrar nesse esquema. E você tem que convencê-los de que não é só durante a semana, no fim de semana também, né? É você, durante a semana, durante a semana fazemos tudo certo, mas no fim de semana a gente sai junto e come o que vem pela frente. Então você tem que conscientizar, se você quer viver mais e viver melhor e ter menos problema e frequentar menos um cardiologista quando você for adulto, é você começar já aí na fase de criança, adolescente, a cuidar, a prática de esportes, a alimentação mais equilibrada. Você vê eu me lembro, 25 anos atrás, eu não encaminhava ninguém para nutricionista. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais faço é encaminhar meus pacientes para o nutricionista, para ensiná-lo a comer de uma forma equilibrada e sadia. E é um tipo de profissional que nos ajuda muito no consultório. Atualmente tem que ter uma participação, porque tem que ensinar a cozinhar, a comer, a selecionar os alimentos, né? E assistindo a uma aula sobre isso há algum tempo atrás, este ano ainda, Fábio, né? E fora do país, e um professor estava dizendo assim, em função dessas que você falou do final de semana, então o professor foi muito enfático em dizer assim, olha, quantos dias da semana você come? Bom, eu como 7, então olha, tem que qualificar os 7, e ainda mais, você tem que fazer atividade física 7 dias por semana. Ela falou, ele estava falando exatamente da importância dessa relação, dos cuidados com a criança, mostrando assim que, olha, não adianta chegar lá, não, eu faço atividade no sábado e domingo que eu estou em casa, o papai faz. Não, é preciso realmente você trabalhar assim, um pouquinho mais com você próprio, mas com o filho, nos cuidados da alimentação e com a atividade física, os 7 dias da semana. Mas nós vamos para mais um muito breve intervalo, nós já voltamos para continuar falando sobre as doenças do coração, as coisas que envolvem os nossos filhos. Estão muito de perto, parece que não, mas estão muito próximo da gente essas coisas. Voltamos já, fica aí com a gente.